Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a Catena Áurea em 4 volumes. Nós temos aqui os evangelhos, né, os 4 evangelhos, com comentários dos grandes doutores da igreja ao longo de vários séculos, feito por Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, que é um grande doutor da igreja, um grande pensador aí da Idade Média, ele fez todo esse compilado, né, olhou manuscrito por manuscrito dos grandes doutores da igreja, né, São Jerônimo, Santo Agostinho, dentre outros, que comentavam os evangelhos. Então ele colocou ali o versículo e logo depois nós temos aqui os comentários de cada um desses grandes doutores sobre aquele versículo determinado. Então é uma obra que serve para você que queira entender melhor os evangelhos, para que você possa fazer sua interpretação e compreender aquilo que está escrito, né, na Sagrada Escritura. É importante dizer que essa questão da interpretação ela é algo altamente debatido, né, pelos teólogos. Não vou entrar muito nessa questão sobre a legítima interpretação, mas vou deixar aqui a recomendação desse livro aqui, ó, Documentos sobre a Bíblia e sua interpretação, da editora Paulus, que apresenta aqui os vários documentos da Igreja Católica sobre como se deve interpretar a Bíblia, apresentando aqui as várias informações e os documentos relativos a isso, né? É importante dizer que para a Igreja Católica, a legítima interpretação é feita justamente por aquelas autoridades competentes, né? Como está escrito aqui nesse volume, na página 156. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Ou seja, para o católico, a Igreja Católica tem a legítima interpretação da Bíblia com base já no que é estabelecido na doutrina, no magistério e na própria Bíblia também. Então aqui nós temos os 4 evangelhos com os comentários dos grandes doutores da igreja. E como funciona isso, né? O Papa Urbano, né, Urbano IV, ali por volta de 1262, ele solicitou ao Santo Tomás de Aquino que fizesse essa compilação para apresentar, então, a interpretação, para que pudesse verificar o melhor entendimento sobre o Evangelho. Então, há uma questão sobre o texto e a outra questão sobre a interpretação, sobre como esse texto deve ser interpretado. Então nós temos aqui o primeiro volume, né, que é o Evangelho segundo São Mateus, nessa exposição contínua sobre os evangelhos. É importante dizer que nesse primeiro volume os tradutores aqui são, deixa eu mencionar aqui, quanto à tradução, é o Fábio Florenzi, o Felipe Denati, o Leonardo Serafini, o Ricardo Harada, o Roberto Mallet e o Ronald Robson. Né? Eles tiveram então um trabalho intenso em cerca de 880 páginas de fazer aqui então a tradução desse compilado. Né? E como funciona? Temos aqui o versículo, né, bíblico, versículo da Bíblia, se você pode verificar aqui. Logo depois nós temos aqui os comentários, os trechos de cada um dos pais da igreja, dos grandes pensadores, né? Então, nisso você vai ter acesso a um grande diálogo ao longo aí de quase 2000 anos, que foi feito por Santo Tomás de Aquino, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse trecho que é muito interessante, que o próprio Jesus Cristo ensina a fazer a oração. Como é que o cristão deve fazer sua oração? Aí, no próprio Evangelho de São Mateus, o Nosso Senhor explica, né? Quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Como é que isso é interpretado, né? Podemos verificar no próprio texto, de forma literal, que Jesus Cristo está falando que quando você tem que fazer sua oração, você não pode fazer isso na medida que você vai fazer isso para se expor aos homens, mas você tem que fazer isso em segredo e demonstrar isso para Deus. Mas o que ele diz, entra no teu quarto. E quando é que estamos em uma determinada situação onde não existe um quarto, algo ou um lugar determinado para que você possa se fechar e ali estar e fazer sua oração em segredo? Como é que isso pode ser feito? Quer dizer, então, que você não vai poder fazer sua oração se você não tem um quarto determinado? Então, há as várias interpretações sobre o que é um quarto, ou o que seria considerado como sendo um aposento.
E aqui, por exemplo, nós temos o trecho, né, de Santo Agostinho dizendo: ou por nossos aposentos devem entender-se nossos corações, sobre os quais diz o Salmo: repensai nos vossos corações, nos vossos aposentos. A porta é o sentido carnal. Do lado de fora estão todas as coisas temporais que penetram por meio dos sentidos do corpo em nosso pensamento, e aquela multidão de vãs imagens sensíveis que importunam os que oram. Ou seja, ele está dizendo aqui que o aposento, o quarto que é dito aqui no Evangelho, ele deve ser interpretado com o nosso coração, com aqui a forma de se interpretar, né, não é no sentido literal para Santo Agostinho. Pode ser então interpretado tanto no sentido de que você tem que se fechar e se manter em silêncio na oração, quanto também de se fechar ou, né, no seu coração, né, pode-se dizer assim. Então há uma variedade de interpretação, né? Outro trecho que pode ser apresentado aqui, né, por Santo Agostinho também, né? Não é lícito ser visto pelos homens. Não é lícito ser visto pelos homens, mas fazer isso com o fim de ser visto pelos homens. Ou seja, não é que você vai fazer sua oração e vai ser um impeditivo ser visto pelos homens, mas sim que você faça sua oração voltado para os homens, voltado para mostrar, para se exibir aos homens. Isso que é considerado errado, que é considerado como ilícito, né? Então há essa variedade de interpretações que pode ser feita em relação aos trechos dos versículos, né? Outro trecho aqui que é muito interessante, né? Aqui também no Evangelho de São Mateus. Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos, ouvidas essas palavras, ficaram muito admirados, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E aqui ele coloca, né, os vários comentários. Por exemplo, São João Crisóstomo comenta, né? O Senhor não disse essas palavras para condenar as riquezas, mas aqueles que são escravos delas, e para advertir seus discípulos para que, ao verem-se pobres, não se envergonhassem da pobreza. Então, comentário de São João Crisóstomo, né? Outro comentário aqui, o Rábano Mauro, né? Há diferença entre ter riquezas e amar as riquezas. O mais seguro é não tê-las nem amá-las. Né? Uma interpretação aqui do Rábano Mauro. Ainda São Jerônimo comenta sobre esse mesmo trecho, né? Como é difícil desprezar as riquezas que possuem. O Senhor disse que era difícil, mas não impossível, que um rico entrasse no reino dos céus. Porque quando se diz que uma coisa é difícil, não se pretende que haja impossibilidade, mas o que se quer dar a entender é o quão rara é essa coisa. Então há várias interpretações sobre esse trecho. Muito interessante, né? Você vai ter acesso aos vários comentaristas aqui. Eu vou ler para vocês aqui a contracapa desse volume, né? Diz o seguinte: Santo Tomás organizou a Catena Áurea a pedido do Papa Urbano IV no final de 1262 e início de 1263. A intenção era apenas compilar os comentários dos padres da Igreja aos evangelhos, mas o Akhenaten decidiu organizá-los numa exposição contínua, versículo por versículo, o que permite uma leitura sem interrupção, como se tudo emanasse de um único autor. A Catena é uma obra de considerável importância, tanto pela originalidade da exposição, quanto pela riqueza e quantidade das citações patrísticas reunidas. É composta por comentários de 57 autores gregos e 22 latinos, alguns ainda desconhecidos na época. Nesse primeiro volume, Santo Tomás compilou os textos patrísticos referentes ao Evangelho de Mateus. Então, aqui o primeiro Evangelho, o Evangelho de São Mateus, em 880 páginas, com esses vários comentários. Muito interessante nesse primeiro volume. Nós temos aqui também o Evangelho de São Marcos, né, apresentando também os comentários aqui, da mesma forma que apresenta o Evangelho de São Mateus. Cada versículo tem aí os seus determinados comentários, né? Temos aqui o próprio versículo da Bíblia e os vários comentários aqui, né, de Pseudo Crisóstomo, Teofilacto de Ócrida, aqui vários outros trechos, né, São Beda, dentre outros, né? Então temos, da mesma forma que o primeiro volume, os vários comentários
compilado aqui por Santo Tomás de Aquino. Nesse segundo volume nós temos que vai ter aí todo o comentário de São Marcos, né? Ele é mais fino, né? Porém apresenta aqui o que o Santo Tomás de Aquino entendeu como sendo aqui o mais importante dos comentários da patrística, né? E nós temos também aqui o terceiro volume, que apresenta aqui o Evangelho de São Lucas, né? Apresentando da mesma forma como os dois primeiros volumes apresentaram os comentários, nesse Evangelho também temos aqui cada versículo comentado, aqui apresentando São Basílio, São Cirilo, né? Aqui o versículo e o comentário. Então é muito interessante, é uma fonte, né, de grande conhecimento aqui acumulado. Temos o último volume, que é o quarto, o Evangelho de São João, que completa a coleção. Então essa coleção em 4 volumes, ela está completa, né? Você vai ter acesso a esses comentários feitos aí pelos grandes doutores da igreja e apresentado aqui por Santo Tomás de Aquino, que também foi um grande doutor da igreja. Então ele teve todo o trabalho de verificar os manuscritos antigos, fazer essa compilação e apresentar de uma forma coerente e uma certa ordem determinada para que você possa então compreender o que os grandes pensadores, que os grandes doutores da igreja trataram sobre os 4 evangelhos. Então é uma coleção aqui altamente recomendada. Você pode utilizar como fonte de consulta na sua leitura diária dos evangelhos, ou ainda apresentar ainda, como pode-se dizer aqui, uma forma de se entender e compreender a interpretação da Bíblia e logo depois verificar, evidentemente, a interpretação autêntica final dada pela igreja. Então é uma coletânea que vai te acrescentar muito, especialmente deixando aqui sua biblioteca mais rica com esses vários comentários aqui ao Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe nos seus comentários, apresente seus comentários sobre o que você considera sobre essas interpretações e, enfim, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela atenção.